Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Caso o texto do Código Florestal, que está em debate agora no Senado, não seja alterado, o Centro Eventos Carl Hansen, o Fórum e a Câmara de Vereadores de Joinville, só para citar alguns exemplos, teriam parte de sua estrutura demolida para atender à nova lei, segundo o presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente da cidade, Marcos Chene. Qual o impacto do novo código nas áreas urbanas? O texto prevê criação de áreas de preservação permanente nas cidades. Isso inviabiliza investimentos privados e também investimentos de infraestrutura nos municípios, principalmente nas áreas urbanas. Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Sobre este assunto, você pode participar aqui conosco com perguntas no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter. O endereço do Twitter é o twitter.com/conversastvcom. Outra forma é através do portal de voz da TV Com. Você liga, grava sua mensagem no 84010385, digita a opção 5 e deixa o seu recado para mim. A gente pega a sua informação, a sua opinião, a sua pergunta e manda para o ar, tá certo? É o 8401, o telefone, 84010385. O custo é de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o 48 na frente. Hoje nós estamos na companhia do prefeito de Governador Celso Ramos, prefeito Anísio Soares, ex-presidente da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. O programa recebe também o advogado Guilherme Dalla Costa, que representa o Secov, o Sindicato da Habitação em Santa Catarina. O Conversas Cruzadas recebe também o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, na Grande Florianópolis, Hélio Bairros. E ainda está aqui conosco o professor de Direito Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, professor Morato Leite. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, promoção carro para a família toda Queires. Compre e concorra a 4 carros em um único sorteio. Eu vou começar o debate aqui, justamente, professor Morato, com essa informação que eu trouxe na palavra do presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Joinville, de que se o novo texto for aprovado, esse que está em tramitação no Senado, já passou pela Câmara, ele faz com que prédios já constituídos, edificações já construídas, como o Centro Eventos Carl Hansen, o Fórum da Cidade e a Câmara de Vereadores de Joinville, precisam ter parte de sua estrutura demolida. É isso mesmo, professor? Bom, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, Renato, e junto com os demais colegas, né? E, de fato, o que nós temos que ver na questão interação, Código Florestal e Plano Diretor, são as questões também históricas que existem nesse contexto, né? Um outro lado que a gente também tem que lembrar é que nós temos que olhar para a sustentabilidade. E a sustentabilidade faz parte da qualidade de vida do cidadão urbano também, né? Então, questões históricas existem na questão interação entre Código Florestal, que é de 1965, e que prevê várias áreas de preservação permanente, e a questão do município, basicamente isso. E hoje o que traz de complexidade é que a própria Constituição Federal, ela não define de maneira clara a competência dos vários entes públicos na tutela da questão ambiental. E isso traz uma complexidade também, né? Temos as questões históricas que vieram sendo consolidadas no tempo, né? E também temos hoje uma preocupação a mais, a preocupação que a própria Constituição traz, que nós temos que proteger os processos ecológicos essenciais. Logicamente que a preocupação do secretário de Joinville, né, tem que ser pesada sobre toda essa contextualização. Agora, eu vou querer morar numa cidade
que, logicamente, observe as questões que estão relacionadas com áreas de preservação permanente. Porque isso é querer que a cidade não tenha enchente, é querer que a cidade tenha qualidade de vida. Então, é importante as regras que estão no Código Florestal para que sejam implementadas dentro do município. Não é? Porque, se a gente for olhar bem, o viés do artigo 225 da Constituição Federal, ela quer que se proteja os processos ecológicos essenciais. Então, a sustentabilidade paira sobre todos os sistemas normativos. A questão é como que o poder público vai agir em harmonia, União, Estado e município, né, para terem regras ou imporem regras que vá nesse horizonte. Muito bem. Qual é a preocupação do segmento formal da construção civil com relação a este texto, presidente Hélio Bairros, que está em debate no Congresso Nacional, hoje no Senado? Boa noite. Boa noite, Renato Igor. Boa noite ao prefeito Anísio, professor Morato, amigo Dr. Guilherme. Obrigado pelo convite, Renato, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui em Conversas Cruzadas. A nossa preocupação não é só relativa a um segmento da economia, é toda a cidade que vai ser desarranjada com essa legislação. O professor Morato tem razão quando diz que nós precisamos de alguma regra, mas essa regra que está aqui é um retrocesso. Este é o projeto de Código Florestal. Vejam, os senhores, o tamanho que ele é. Nós também temos que compreender que campo e cidade são cenários, são realidades absolutamente distintas e não podem, numa legislação, tratar desses ambientes em que as situações são diferentes. O Código de 65, que foi revogado com esse projeto, Renato, em relação a esse projeto, ele é um retrocesso, porque lá já previa que nas cidades a lei maior era o plano diretor. E é isso que nós queremos. Mas isso está claro ou há essa insegurança também por parte do segmento? Nesta legislação, não se aliás, fala-se poucas vezes em município, uma vez em plano diretor, e a regra constitucional é que no município, está aqui o prefeito, quem sabe dessa realidade é o prefeito, que faz as políticas, e é o plano diretor. Então, a partir do momento em que se confunde campo com área urbana, nós estamos realmente desestabilizando, trazendo mais confusão, não se sabe o que é certo, o que é errado, o que nós não queremos. E só para completar, Renato, já no Rio de Janeiro, em São Paulo, e fora essa situação de Joinville, nós temos Blumenau, nós temos aqui Biguaçu, nós temos Palhoça, que também tem rios e são ocupados a sua orla. O Ministério Público Federal já está acionando para que os municípios façam um diagnóstico ambiental, que é um processo caríssimo, né? Se não for feito isso, vai ser firmado um TAC. Se não for o TAC, vai ter ação civil pública para esses empresários, essas pessoas que estão morando nas beiras dos rios, sejam desalojadas, transferidas. Que estrutura financeira, que estrutura urbana os municípios, aqui está o prefeito, vai ter para realocar essas pessoas. Então, não foi dado nessa discussão a oportunidade, Renato, para que os municípios, eu não estou falando de um setor específico, é claro que nós vamos ser altamente prejudicados, mas as prefeituras vão ser também penalizadas, não é só a prefeitura, é a comunidade como um todo. Não tivemos a oportunidade de debater. Nós queremos o desmembramento. Quem vai reger as normas de meio ambiente nas cidades é o plano diretor. E não pode ser, professor, também uma regra 30 metros, tem que ser até 30 metros. Nós concordamos também que alguma regra mínima deve ter, mas ela deve trazer a segurança jurídica para que o meio ambiente efetivamente seja respeitado, porque há situações em que nós não podemos recuar 30 metros. Então, o que é que vão fazer com essas pessoas que estão morando? Há situações que podem recuar 5, que
pode recuar 10. Então nós, inteligentemente, podemos construir um cenário em que traga realmente a paz e não o caos, a desordem. De acordo com essa legislação. Uma coisa que uma coisa importante que a gente colocar, e que nós sabemos, que infelizmente os municípios também não têm feito a lição de casa. Os planos diretores estão atrasados. Concordo com o senhor. Não é? E nós temos que investir numa nova visualização. A sustentabilidade e a questão ambiental faz parte hoje das questões decisivas que estão em jogo na sociedade. Concordo com o senhor. Então, quer dizer, vamos também dar para o município, mas dar para o município de que forma? Desde que haja uma efetiva ação do município, da implementação do plano diretor e olhando sob o prisma da sustentabilidade, que é o mínimo que o município hoje tem que oferecer. Professor. Porque hoje o prefeito vai estar aí, vai falar daqui a pouco, e eu acho que o prefeito também, os cidadãos estão exigindo do prefeito. Prefeito, eu quero qualidade de vida. Não é verdade? Por isso tem que passar a responsabilidade e o compromisso, a delegação. Primeiro, boa noite, obrigado prefeito, pelo nosso convite. Boa noite aos debatedores, aos telespectadores da TV Com. Muita satisfação que estamos aqui debatendo também esse assunto de extremo interesse das nossas cidades. Se olharmos aí o aspecto histórico de ocupação e desenvolvimento das cidades, isso não é a realidade de Santa Catarina, nem Brasil, é mundo. As cidades foram se desenvolvendo ao longo dos rios, né, por questões logísticas, de abastecimento, de segurança, de transporte, né, e essa é a realidade que está colocada aí para a humanidade, não é só Brasil, Santa Catarina, né. E eu concordo com o senhor, os municípios estão sendo muito cobrados em relação a esse assunto, como já falou o nosso colega, o Hélio também, né, do Sinduscom, e eu acho que, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho convicção absoluta de que é o plano diretor das cidades que tem que reger essa questão, essa norma, né? Até porque a realidade local, quem conhece é o prefeito, são os técnicos do município, né? E o órgão municipal, a prefeitura, ou seja, o órgão que vai gerir essa questão do licenciamento, é tão competente quanto, ou mais até, do que o órgão federal ou o órgão estadual. Eu acho que essa competência tem que ser do município, primeiro, segundo, do órgão estadual, e em último caso, aí sim, no caso de grandes biomas, de grandes áreas de interesse ambiental, grandes áreas de interesse ambiental, de assuntos que interferem em regiões extensas, em um ou mais estados, né? Mas no caso intermunicipal e municipal, especificamente, tem que ser do órgão estadual ou do órgão municipal, porque com certeza é bem mais competente do que o órgão federal. Porque nós temos, inclusive, aí faço uma provocação, né, de sociólogos no órgão federal liberando licenciamento para municípios que não diz respeito, não tem nada a ver com questão de sociologia. Tem questão de geologia, tem questões de biodiversidade, na questão de biologia, mas não tem questão de sociologia. Mas tem técnicos atuando nessa área. Então, qual é a competência desse técnico ou do órgão municipal? O do órgão municipal mais competente, porque conhece a realidade e está vivenciando ali o dia a dia. Bom, eu queria saber a opinião do Guilherme a respeito deste assunto. Se o texto que está em debate hoje, o relator é catarinense, né, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, senador da República, é o relator do projeto de lei, né, já aprovado, né, o projeto do deputado Aldo Rebelo, aprovado na Câmara. Se aprovado esse texto, qual é o impacto dele nas cidades? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, prefeito Anísio. Boa noite, doutor Hélio Bairros, professor José Rubens. Na verdade, se aprovado o texto proposto pela Câmara, que está no Senado, em nada vai mudar da situação que nós temos hoje. A proposta continua a mesma do Código Florestal de 65 e alterado em 89. As metragens continuam as mesmas, as áreas de preservação permanente continuam com um mínimo de 30 metros e as medidas e os tipos de áreas de preservação permanente permanecem os mesmos. O que a Fundemo está colocando aí na questão de demolição de construções, se nós formos aplicar no estado de Santa Catarina todo, seja em Joinville, Criciúma, Florianópolis ou São Miguel do Oeste, de 89 para cá temos uma série de empreendimentos que efetivamente, se formos aplicar a legislação, o Código Florestal, deveriam ser demolidos, ou porque estão construídos em áreas que são de preservação permanente. Foram assim porque o poder público talvez efetivamente não fiscalizou ou deixou que isso acontecesse.
Então, o Código Florestal, nós temos que lembrar que essa proposta, ela trabalhava até junho do ano passado a incorporação de um capítulo que tratava das áreas de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas. E em novembro de 2010, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com um novo substitutivo, retirou esse capítulo. Que representa? Que representa que hoje as áreas urbanas que haviam sido trabalhadas para ter um novo regramento que passaria a ser de competência dos planos diretores, não existe mais. E nós continuamos no mesmo status que estamos hoje, dependendo da jurisdicionalização dessas questões, ou seja, para que haja uma diminuição na metragem em áreas urbanas, ou que haja possibilidade de construir em áreas urbanas consolidadas, que já são totalmente urbanizadas, acaba tendo que parar no judiciário. Então há um hiato na legislação. Há um hiato. Havia uma possibilidade de se trabalhar para se construir... Só para entender então o seguinte, a parte que previa áreas de preservação permanente, nas áreas urbanas... Consolidadas, isso aí com responsabilidade para o município, regramento por parte do município, isso aí foi retirado? Foi retirado. O artigo dizia que em áreas urbanas consolidadas, quem diria as metragens, os limites das áreas de preservação permanente seria o plano diretor ou leis de uso e ocupação do solo. O que estava isso é no código do... E era no relatório do deputado Aldo Rebelo, proposto em junho de 2010. Tá, e esse foi aprovado com essa parte foi aprovado na Câmara ou não? Não, essa parte foi retirada em novembro e aí foi aprovado esse texto agora que faz engloba num pacote geral. Tira o poder do município para legislar sobre esse assunto. O poder não determina o que dizia antes, que poderia o município trabalhar isso dentro dos planos diretores. Agora não pode. Agora, dessa forma, vai continuar no mesmo estado que temos hoje. Aí nós teremos mais insegurança jurídica. Com um agravante que, doutor Guilherme, é que faz confusão com as áreas de APP, as de Restinga. Uma hora ele dá um conceito na introdução, que está aqui, amplo da definição das várias áreas, e depois, no caso específico, ele restringe. Mas o que é importante ressaltar aqui, Renato, é que tirou-se completamente o poder do município de interferir na questão ambiental, e só estabeleceu obrigações para o município, que vai ter que limpar as áreas, e isso está aqui, não tem como recuar. Ganhos na justiça, como o doutor Guilherme sinalizou aqui, de determinadas situações, há um entendimento que não seria 15 metros, então isso está completamente eliminado. A regra agora é outra, é a legislação federal, com essas condições de que não se pode fazer nada. E as áreas de ocupações, já ocupadas, áreas clandestinas, vão ter que ser legalizadas, vão ter que ser reurbanizado, que é interessante. Mas e o lado formal? Como é que nós ficamos? Né? Não há essa segurança, essa transparência nessa legislação, porque ela é altamente confusa. Nós temos condições hoje, Renato, os municípios estão instrumentalizados através dos órgãos, dos conselhos, as prefeituras, a questão ambiental, doutor, nós defendemos hoje como um valor agregado ao produto e à vida. Não é mais só uma necessidade pessoal, é a vida. Então, nós é que temos aqui, em Governador Celso Ramos é uma realidade, Florianópolis é outra, Biguaçu é outra, São José é outra. Então, nós não podemos fazer uma regra ambiental como se o país tivesse só um bioma. Não há, cada cenário é um cenário. E nós, nessa linha... Poderíamos deixar para o telespectador uma informação clara, que o Código Florestal ainda não foi aprovado, né? Porque senão parece que a gente está... Está em debate no Senado. Exatamente, nós precisamos deixar claro na Câmara, isso. Em debate no Senado. O outro lado importante também nessa discussão é que normalmente, o prefeito estava falando, o surgimento das cidades, as cidades ela é o retrato do modo que nós vivemos a sociedade. E a sociedade é uma sociedade capitalista. E nós temos que entender que hoje o viés ambiental também é importante para esse regramento. Então, quer dizer, nós temos que sair da cidade que um dia constrói aqui um jeito, de outro constrói outro jeito, para ser mais humanizada do ponto de vista de qualidade de vida.
Então, talvez seja um passo difícil de ser dado. Mas ele começa por um plano diretor bem feito, olhando a preservação ambiental. Bom, senhores, eu preciso chamar um intervalo comercial para, daqui a pouco, eu quero saber o seguinte: é possível, no entendimento dos senhores, uma regra nacional, uma regra para todo o país, num Brasil de tamanho continental, né? Com diversas realidades, ecossistemas variados, diversificados? A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo o Código Florestal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, projeto do deputado Aldo Rebelo, que está agora tramitando no Senado. A relatoria é do ex-governador Luiz Henrique da Silveira. E há muita polêmica, Por quê? Porque há um questionamento quanto à sua aplicabilidade nas áreas urbanas, o impacto do Código Florestal nas áreas urbanas. Professor Morato Leite, o Código, ele vale para todo o Brasil. Sim. Mas num país com dimensões continentais, com diversos ecossistemas, realidades diferenciadas, uma diversidade enorme, né, na topografia, nas características regionais e por aí vai. Ele é possível, hein? Bom, o que nós temos de discussão maior, por exemplo, vou pegar um exemplo do Código Estadual Catarinense. Polêmico. Polêmico. É justamente essa dimensão da discussão. Não é? A regra federal, ela deve ser uma regra geral que tem um mínimo de estándar para ser observado por todos os estados. Aí fica mais fácil. Né? Nós temos dois lados da polêmica. O primeiro lado, se você delega a competência para um ente público, o Estado, ele pode subverter essa competência que ele tem também. Então, quer dizer, o que a Constituição nossa quer, ela quer que se proteja o mínimo essencial ecológico, ela quer que se proteja os processos ecológicos essenciais, isso que a Constituição quer, quando ela fala a respeito da obrigação do poder público em relação ao meio ambiente, né, que está no artigo 225. Então, quer dizer, observado o que está na Constituição, eu acho que teremos espaço para progredir. Uma regra geral, ela deve servir como parâmetro. Ela também não pode exceder esse termo de norma geral. Tá, mas quando uma regra geral, professor, e eu queria a opinião do Guilherme também, quando uma regra geral, ela traz linhas gerais, e imagino que uma regra geral, como é o Código Florestal, uma lei municipal não pode ser menos restritiva do que a regra geral. Exatamente. E aí é que está o ponto. Se ela traz de um lado vários benefícios, e aquilo que se questionou várias vezes aqui, nós já fizemos vários programas debatendo o Código Catarinense, sim, que traz inúmeros avanços, e traz pequenas polêmicas, ou grandes polêmicas em pequenos artigos, em poucos artigos do Código. E é justamente ali que está o grande debate, como a questão da utilização da margem do leito dos rios, né? Abaixo de 30 metros. Quer dizer, como é que fica isso aí? Fixação desses limites de área de preservação permanente da metragem já vem na lei federal desde 65. No mínimo 30. Em 65 eram 5 metros. Eram 5. Depois, em 89, tivemos aumento para 30. E agora continuamos ainda sempre com os 30. O que acontece é que em alguns municípios, em determinados planos diretores, legislam com normas inferiores nessa metragem. E isso vem sendo discutido hoje no Estado com base em decisões judiciais. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o último acórdão, a última decisão é da semana passada, e aí? 28 de junho. Aplicando, ele desconsidera a lei federal, diz que o Código Florestal vale apenas para áreas rurais. Em áreas urbanas, a decisão do tribunal diz que se aplica a lei do parcelamento solo urbano, ou seja, 15 metros. E nesse último caso, nesse julgado, ele desconsiderou a lei do parcelamento solo em 15 metros e aplicou uma lei aplicou princípios, que é razoabilidade e proporcionalidade, para manter uma edificação construída numa área totalmente consolidada. Então nós acabamos, mesmo com limites, regra geral,
regras específicas, outras interpretações. Essa decisão foi de colegiado do Tribunal de Justiça? Sim, de 28 de junho agora, é uma decisão, e é o que vem sendo trabalhado. Nessa direção, doutor Campos, nós estamos buscando construir. Mas o ideal é ter uma regra clara, não precisar levar não ao judiciário, adianta, né? a realidade, não adianta, para a teoria é muito bacana, está aqui a lei e tal. O que não adianta, professor Morato, é o seguinte, conservar a mata ciliar, desculpa a expressão, e o cocô sendo jogado no rio. Mas aí qual é o sentido do... vamos preservar o meio. Então tá lá a árvorezinha preservada. Não estou defendendo aqui que a mata ciliar deva ser desconsiderada. Mas e outras questões, Renato, mais importantes, a questão do saneamento básico, prefeito. Não é mesmo? Que é um negócio sério nesse país, nesse estado. O problema de água, a Casan não dá conta. Não consegue fazer os investimentos. Então nós nos pegamos, olhamos fixamos na árvore e esquecemos a floresta? Não pode ser assim. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que o Tribunal de Justiça fez certo. É isso que a gente defende. Isso é a segurança jurídica, isso é a transparência do processo. Veja a questão da responsabilidade dos municípios nas questões de políticas públicas, né? Então vamos começar pela formação do cidadão pequenininho brasileiro, está nas costas de quem? O ensino fundamental, dos prefeitos, prefeituras, municípios. Olha o Sistema Único de Saúde, o Programa de Saúde da Família, assistência à gestante, enfim, tantos programas que tem na área de saúde de responsabilidade. Poucos recursos são repassados para os municípios. O Programa de Saúde da Família se gasta 26 mil por equipe, se gasta 80 mil por equipe. Quem é que banca a diferença? É o município. Responsabilidade do prefeito do município. Saneamento ambiental, qual é a responsabilidade do município? Por que o município não pode se instrumentar, não pode ter responsabilidade de gerir o meio ambiente no seu território, na sua parte urbana, né? Eu também defendo que na parte rural tem que ser um tratamento diferente, mas na parte urbana o município tem plena competência para gerir. Já tem competência para licenciar atividades. Eu acho que essa decisão do Tribunal de Justiça vem de encontro à realidade catarinense, muito sábia, porque realmente é o gestor local, é o ente federado do município, que sabe aquela realidade, que convive com a realidade, que sabe que tratamento que tem que dar aquela questão. Com certeza. Tem que dar várias coisas para o município. O município não tem orçamento, isso é verdade, o que o prefeito está falando, né? Então, quer dizer, essa nova visualização, ela parte também do pressuposto da instrumentalização e da estruturação para que isso ocorra. Com certeza, política pública, o meio ambiente, importantíssimo, tem que ser prioritário, mas é o gestor municipal, o ente federado. E há quanto tempo nós estamos convivendo com uma situação de penúria generalizada, né? Talvez o que nós temos hoje de recado é o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo com as enchentes, com essa sensação da mudança climática, o que aconteceu em Itajaí em 2008, em Araranguá também, né? É reflexo de que a nossa política na área urbana e dinheiro, infraestrutura, está muito aquém das necessidades. Quer dizer, mesmo a pessoal do urbanístico, ele tem que pensar ambiental. Não adianta só crescer, né? Nós temos que crescer e o sustentabilidade junto. Senão é tiro no pé, né? É um tiro no pé. Ordenadamente, de forma então, sustentável. quer dizer, tem muitos elementos que têm que ser revistos. É isso que nós defendemos. Tem uma outra questão aqui, Renato, que o código não é claro na questão da expansão da cidade. Né? Ele deixa uma margem de insegurança, porque a legislação do campo, ela tem lá suas reservas, tem reserva legal, tem uma série de instrumentos que nessa hora do crescimento da cidade, prefeito, como é que vai ficar isso? Né? Então o prefeito chega a ter um projeto na sua... vai crescer a cidade, vai atingir a área rural, é um projeto para baixa renda. E tem uma reserva legal de 20%. Como é que vai ficar? Tem mais as limitações ainda da legislação. Pode estimular a clandestinidade, mas então. não tem nem dúvida. Disse bem, Renato. Exatamente a informalidade, porque começa restringe. Tem a reserva legal que é do campo. Tem mais os 35% que é da legislação ambiental. Tem mais os custos d'água. Tem mais isso, mais aquilo. O que vai ficar, doutor Guilherme? Praticamente ninguém vai sentir mais estimulado a fazer a coisa certa. Cada vez mais levar ocupações humanas para fora da cidade sem a infraestrutura adequada. Por quê? Porque aquelas terras são mais baratas, são mais fáceis de ocupar e fica toda sem infraestrutura administrada pela cidade. E na hora de conter a clandestinidade, qual é o ente que é acionado? Município. Na hora de ter que viabilizar a infraestrutura, qual é o ente que é acionado? Município. Portanto, o ente que tem que ter o controle dessa expansão para ordenar, para preservar, como bem disse o professor, que esse é o conceito que os municípios
tem que priorizar e tem que, né, levar como prioridade realmente. Então, portanto, a responsabilidade também de licenciar tem que ser do município. Vamos reclamar um pouco do governo federal. O que o Ministério da Cidade tem feito? Qual a estrutura que nós temos tido dos órgãos federais também voltado à questão urbanística e de melhoria dos planos diretores? Não tem. Não tem. Quer dizer, tudo isso é um viés de necessidade. Tem uma Secretaria de Mobilidade Urbana que ninguém sabe que existe ou que faz. De fato, a gente vê hoje o que está acontecendo com o Ministério do Transporte, né? Não quer, é outro assunto, mas a gente vê que está contaminado. Será que o Ministério da Cidade é a mesma coisa? Bom, pessoal, é uma boa pergunta. Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu quero saber a opinião dos senhores. O seguinte, o Código Florestal vale para áreas urbanas também ou só para a área rural? E daqui a pouco eu quero saber se o texto, como a gente estava discutindo agora há pouco, o texto que está em debate hoje no Senado, se aprovado, ele estimula a clandestinidade em função das dificuldades para empreendimentos dentro da legalidade, em função da burocracia e dos impedimentos legais, inclusive? Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e o debate em torno do Código Florestal, que está em discussão no Senado, já passou pela Câmara, o impacto do Código se aprovado nos municípios. O Vicente Wolff, ele diz o seguinte, já pensasse se o rio Tâmisa, na Inglaterra, tivesse que ser ter uma faixa de 30 metros de preservação permanente ao longo de suas margens. É um rio que atravessa o coração da capital inglesa. Só o Brasil mesmo para querer implantar uma lei dessas. Tem município aqui no estado que é atravessado até por 3 rios. Sim, verdade. Exatamente. Aqui, o seguinte, essa dúvida, se vale o plano diretor ou o Código Florestal nas cidades, não deveria ser motivo de uma consulta popular? Ou é uma questão meramente jurídica, legal? O problema é que pode ter manobras, né? Eu acredito que é meio interessante se nós tivéssemos uma... Mas aí, mas é complicado, pode ter uma guerra. Sem fim, né? O Código Florestal já vinha de uma certa forma tentando atribuir aos planos diretores a capacidade de legislar em áreas de preservação permanentes em áreas urbanas. Porque dizia lá no parágrafo único do artigo 2º que em áreas urbanas valerá o plano diretor. É o que está em vigor, né? Está em vigor, né? Em áreas urbanas vale... O plano diretor, leis de uso e ocupação do solo, porém no final ele diz respeitar obedecendo os princípios, né? Então, ele bagunçou, ele disse. Mas já tentou. Há uma insegurança jurídica, né, instalada. Né? De fato, é o que está valendo. Né? E o que nós temos que observar é o seguinte, que o mínimo nós temos que manter. Né? Porque senão não vão ter inundação, não vão ter enchente. Professor, tem um detalhe aqui. É verdade? Né? Então, talvez o plano diretor seja a questão-chave. Né? Mas ele vai ser uma questão-chave a partir do momento que tiver uma lei complementar que estabeleçam regras de harmonização entre os entes públicos, que não existe até agora. Sim. A questão é de 88, e de 88 até agora... E a gente vive, e a gente vive numa bizarrice jurídica, né? Vou pegar um exemplo aqui de Florianópolis, é bizarrice jurídica e administrativa. Um exemplo aqui de Florianópolis. Notícia aí, que está nos jornais, a construção de uma unidade do ICMBio, Instituto Chico Mendes, na Via Expressa Sul. Quer dizer, um órgão ambiental que é uma confusão de quem é que vai dar licença para a construção daquela unidade, daquele prédio ali na Via Expressa Sul. Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? Aí o Estado diz que é a União diz que é o município, está um rolo tremendo e a obra está parada lá. Renato, nessa questão, exatamente isso aí, e o ICMBio impediu o estaleiro que ia gerar emprego e renda e depois prega um negócio e faz outro, né? Mas essa questão do curso d'água, o professor Morato colocou um negócio interessante. Olha, o curso d'água saiu lá do campo. Ele chega na cidade, ele vem seu curso normal, vem ali com preservado, chega na cidade ele começa a se transformar. Vem as ocupações, vem as invasões, vem os dejetos sendo jogados, já tomou contornos. Vem o poder público, às vezes, fazendo intervenções para melhorar o seu curso.
chega no final, chega em determinado ponto, ele já não é mais aquele curso de água, já perdeu aquele valor, Sim. aquela qualidade. O que nós estamos preocupados é o seguinte, é o estudo local. Tem áreas que nós temos que manter. Concordo, professor? 30 metros, 50 metros, porque nem 30 não é uma referência absoluta. Pode ser mais, mas tem locais que não pode tocar porque tem gente lá, tem pessoas há 100 anos, tem 50 famílias, pequenos negócios, empresas, áreas consolidadas. É isso, para não passar uma imagem para a sociedade que nós estamos aqui querendo detonar tudo. Não, prefeito? Queremos, é isso. Eu acho que o senhor concorda com isso aqui, o professor também, todo mundo. É essa clareza de que a sociedade local é que vai dizer, em conjunto, porque quando há o diálogo, professor, as coisas acontecem, é mais barato e mais fácil. Aqui nós temos que manter 30, 50, 5, 10. Aqui não dá para mexer porque a coisa... uma pirâmide, Hélio, a gente vê uma pirâmide que vamos dizer que ali a telha seja a geração futura. Você tem um viés econômico, importante, o viés social, importantíssimo. Agora, a base que nós temos que olhar é a durabilidade dos recursos naturais. Exato. Então, quer dizer, não vai afetar? Vamos ter mais qualidade de vida? Vamos ter durabilidade? É uma outra visualização. Estamos entendendo, Ricardo? Estamos entendendo. A sociedade nossa, atual, está nos exigindo isso. O prefeito está na ponta da linha desse problema. E aí o prefeito não tem infraestrutura, né? O prefeito, ele lida diretamente com a população e Brasil dispõe de 15% das receitas do bolo tributário nacional. O governo federal dispõe de 60% e os governadores 25%. Então o prefeito que lida com o problema de frente dispõe de apenas 15% dos recursos do bolo de arrecadação nacional. Mas o professor estava abordando um assunto aí, o Hélio também, a questão das famílias, né? Realmente, 80% dos municípios catarinenses, né, vão ser afetados drasticamente. E o presidente da fundação aí está correto. Né? A parte urbana das cidades, se manter esse texto aí no código, os municípios vão ser drasticamente afetados. E aí são famílias que residem lá há 20, 30 anos, são áreas urbanas consolidadas, são pequenos investimentos. Esse pessoal vai ter que ser retirado. Pequenas empresas, até microempresas, né? Pequenos investimentos que foram feitos por famílias locais. Isso preocupa bastante. Eu acho que essa... Impacto social, tremendo. Mais de 80% dos municípios catarinenses, porque todos têm no seu perímetro urbano um curso d'água que atravessa... E que essa água, né, quando chega no perímetro urbano, está deteriorada e que tem que ser realmente refinada por tratar
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o seguinte: o projeto de lei que está no Senado Federal já passou pela Câmara, o projeto do deputado Aldo Rebelo, e que trata do novo Código Florestal Brasileiro. É o que a gente está discutindo aqui. E daqui a pouco eu vou levantar o seguinte questionamento: a gente espera muito de novas leis, o Brasil vai mudar com novas leis, com legislações modernas e tal. Será que nós não precisamos de novos comportamentos? Será que os novos comportamentos não são até mais importantes do que as novas leis? Daqui a pouco a gente vai discutir este assunto. Bom, o professor Morato Leite, eu quero aproveitar a presença do senhor. O senhor está divulgando um simpósio que acontece agora no mês de setembro, né? Vai ser aqui em Florianópolis. E qual é o tema, professor? Bom, o tema principal do simpósio é sustentabilidade, eficiência energética e risco ambiental e tecnológico. Está na ordem do dia, hein? Está na ordem do dia, principalmente depois do acidente de Fukushima, né? Que nós agora temos que repensar aquele sistema energético, né, que trazia segurança para o cidadão e que hoje também mostra que tem o risco imbrincado, né, apesar de nós não termos outras fontes alternativas de energia. Então a questão é importante e vão estar debatendo lá professores da USP, da UFSC e os pesquisadores nessa área de tecnologia, eficiência energética e envolvendo a qualidade de vida e os riscos ambientais. Vai ser na própria Federal? Vai ser no auditório do Centro Socioeconômico e na Universidade Federal entre os dias 28 e 30, com possibilidade de apresentação de artigos científicos envolvendo estudantes e pessoal da vida acadêmica. Bom, informações na internet, imagino, né? Isso, na internet através do www.gpda.ufsc.br. Muito bem. E aí, eu queria saber do Guilherme. Guilherme, a gente não espera muito das leis nessa questão ambiental também. Se a gente mudasse o comportamento, a coisa seria melhor também, né? Com certeza. Acho que a gente está às vésperas aí de uma grande discussão sobre uma economia verde, né? O ano que vem o Brasil recebe novamente a Rio+20 e o tema central da Rio+20 vão ser empregos verdes e uma nova economia verde. Há 20 anos atrás o mundo discutia o que era desenvolvimento sustentável. Acho que isso nós já tentamos aprender, talvez não colocamos em prática, mas agora nós temos que pensar em novas tecnologias, energias alternativas, como fazer empreendimentos sustentáveis, cidades sustentáveis. Esse é um conceito e a nossa legislação, cada vez, se nós caminharmos para esse rumo, a nossa legislação vai se adaptar a esta corrente. E aí, ainda nessa linha, o mercado passa a exigir isso também. O mercado passa, isso é muito positivo, o mercado passa a exigir comportamentos da indústria, exatamente. Da indústria da construção civil, comportamento responsável, ambientalmente falando, né, com preservação do meio ambiente. E aí a gente vê exemplos de reaproveitamento da água da chuva, de energia solar. E eu estava falando com o prefeito a questão dos resíduos sólidos. Nós temos uma legislação nova. Nós não entendemos aquela legislação nova ainda. Nós vamos ter que se reeducar para poder aplicar essa norma, porque ela cuida da reciclagem, reutilização dos resíduos, o Estado não está nem preparado para ciclo do produto, logística reversa, poluidor-pagador, e todos os elementos novos que trazem uma responsabilidade que não é só do prefeito, é uma responsabilidade de todos. Né? Quer dizer, eu em casa, o que eu faço para a questão? Você sabe, vamos falar nós temos que pensar nisso. Um bastidor aqui de desempenho, professor, por outra que está sendo exigido das empresas agora, que também vai nessa direção da sustentabilidade. Então, é um conjunto de elementos que estão sendo redesenhados para boas práticas. Palhoça é um exemplo agora. Aqui na Câmara de Vereadores tem alguns projetos que a gente está sinalizando para isso, dando sugestões no sentido de melhorar, porque o senhor sabe muito bem, no mundo todo, a sustentabilidade, a transformação das construções, ela passa pelo apoio do poder público. Sem leis, é isso que nós estamos discutindo agora. Leis claras, seguras e transparentes, onde a pessoa saiba o que fazer, e o poder público apoiando, porque um investimento apesar do mercado estar exigindo ter consumo, ele ainda tem um custo. Então é preciso ainda a confirmação dessas novas práticas, porque não há ainda
uma prova científica da sua eficiência, Renato. Então é preciso, claro, que o apoio do governo entra nessa hora. Você vá que você tem apoio, se tem algum risco a mais saindo daquele processo tradicional, o governo te apoia com incentivo, com estímulo. Sim, aqui o Lúcio Dias, do movimento Ilha Verde, ele fala que há que se corrigir a todo custo possível e fala em demolições com a nova legislação, cita aqui catástrofes, enchentes e por aí vai. E o seguinte, né, a gente estava falando agora há pouco aqui, eu estava provocando o tema de novos comportamentos, né, mais importante talvez do que de novas leis. Há um tempo atrás veio o pessoal aqui da Fátima, e aí o pessoal da Fátima foi fazer um curso na Alemanha. Eu já contei essa história aqui para o nosso telespectador. E curiosa essa história pelo seguinte: e aí os técnicos da Fátima estavam fazendo um trabalho, um estudo lá na Alemanha e passando por um manancial d'água, por um córrego numa cidade da Alemanha. E aí perguntaram para os alemães: mas o que diz a lei? Por que vocês preservaram aqui? Qual é a condição? Por que vocês não construíram nada aqui na beira do rio? Enfim, o que diz a lei? Daí eles ouviram de resposta o seguinte: não, a lei não diz nada, a gente não construiu aqui na beira do rio porque não pode construir, né? Porque vai provocar assoreamento, vai provocar deslizamento, é arriscado, enfim, né? Quer dizer, a questão do comportamento, da conscientização é mais importante nesse caso do que a legislação, né? Sem dúvida. Do que a legislação, né? Sem dúvida. A legislação ajuda também, viu, Renato? Porque ela traz uma necessidade, né, de você repensar, né? Então ela começa a sensibilizar para o problema, né? Mas não basta a legislação, porque ela é um papel. Essa lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um papel. Ela só vai se tornar realidade se a gente se reformular. Claro. Nós nos reeducarmos, claro, para entender o problema e agirmos juntos nesse novo viés, né? Então é uma outra realidade. Mudança de comportamento, a quebra de paradigma. Isso. Requer novas posturas, requer despertar de consciência, passa pelo processo educacional, pelo desenvolvimento de programas, pelo preparo da geração que está vindo aí tem os programas nas escolas, programa de preservação ambiental, de educação ambiental nas escolas. Eu não reciclava lixo, hoje eu reciclo, né? Então, é intensificando muito isso. Eu conheço aí, né, não só o meu, lá Governador Celso, nós temos de todas as nossas escolas, mas na nossa região aí, no âmbito da FECAM, diversos, né, quase todos os municípios têm consórcios ambientais entre os municípios. Então, né, se percebe assim, uma extrema preocupação do município em ordenar o seu território, em cuidar do seu território, ter o devido zelo, né? Qual o prefeito, qual o gestor público ou qual o cidadão que não é apaixonado pela sua cidade, né? Que quer a sua cidade preservada, os cidadãos protegidos, morando bem, residindo bem, né? O meio ambiente devidamente preservado, as áreas institucionais, áreas de lazer ordenadas, estruturadas. A gente é apaixonado pela nossa cidade, então nada melhor do que quem vive na cidade para cuidar dela. Pessoal, como é que está a tramitação desse projeto no Senado, hein? Alguém tem informação de prazos e qual é a previsão de encaminhamento disso? Eu acho que é demorado, viu, Renato? Vai demorar porque a polêmica, nós estamos observando um lado do problema, tem vários outros dentro. Sim, a questão rural, acima de tudo, né? Vai demorar. Pegando também, vai demorar muito. muito. Rural preocupa bastante. Nem se for reaberto o processo, porque o setor urbano não foi ouvido, tem que abrir as audiências públicas. O ano que vem é o ano eleitoral, né? E tal, né? É difícil de tramitar. A pressão dos ruralistas, que é legítima, que está correta no nosso entendimento, não temos nada a opor, foi muito forte. Sim. Eles tiveram mobilização, eles tiveram pressão, e só que as cidades, como ela é muito... E agora se apertou mais, né, com maior rigor agora, né? Eles conseguiram a vantagem, agora se apertou maior rigor no ambiente urbano, talvez compensação. A presidente Dilma ficou irritada, né, com a votação na Câmara dos Deputados, com o resultado da votação, e com anistia e tal, aquela história toda, né? Pessoal, a pressão é que ele volte para, se ele sofrer modificações, voltar para a Câmara e aí não sair mais, porque vai ter que ser revisto, analisado as novas... E aí, ano que vem, no eleitoral... Eu olhei um dado do IBOP, da Datafolha, que falam que a população está contra a anistia, assim, claramente, né? E contra vários outros requisitos. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas, que volta amanhã
às 10 da noite. Este programa reprisa nesta sexta-feira ao meio-dia. Obrigado pela atenção. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.